Boa noite a todos, um prazer estar aqui. Embora seja aí uma questão, né, que está sendo colocada aí, o que o mercado espera, eu vou levantar muito mais questão do que responder a ela, né, porque é algo complexo que vai depender de muita coisa, né, o mercado e o próprio princípio de marketing, que a gente tem que diferenciar o mercado, né, a gente tem que dividir o mercado para atender melhor. Então, o nosso papel enquanto profissional de marketing é exatamente tentar responder a questões mais específicas, né? E é o que eu vou tentar aqui passar para vocês. Então, eu vou passar uma visão de quem é um acadêmico, né? De quem estuda marketing. Então, qual que foi o meu pensamento para trabalhar aqui com vocês essa questão? Foi o próprio marketing. Então, eu vou pensar os conceitos de marketing e entender que o profissional é algo que pode ser administrado como marketing, né? E aí, ao final, gostaria de escutar, né, de vocês alguns questionamentos, enfim, a gente discutir qual que é a proposta de valor desse profissional de marketing para o futuro. Sendo que né, a gente está vivendo um momento aí de transição, em termos de maneiras como a gente se comunica, de maneiras como a gente interage, isso tem um impacto direto nas organizações, né? Um conflito aí de gerações, né? necessidade de capacitação, e a gente enfrenta isso no dia a dia do ensino, né? Tanto, né, nos níveis aí que eu leciono na graduação, na pós-graduação, no mestrado, no doutorado, a gente tem enfrentado novos desafios. Os conceitos, o modo como a gente vê o marketing praticamente muda de mês em mês, né? Então, temas novos, desafios novos que as organizações precisam enfrentar e, por isso, a gente precisa refletir sobre quem é esse profissional de marketing e como que ele pode se preparar para o futuro. O que foi o passado, o que é hoje, já foi, né? Como que a gente pode lidar com o futuro. Então, essa é a ideia. Então, o que eu pensei aqui em trabalhar com vocês? Deixa eu só... Está ligado aqui? Agora sim. Dá para testar aqui? Veja aqui, por favor. Se não, se puder ir trocando no manual mesmo. Qual que é a proposta, então, né, Bradinho? Do que é marketing, para a gente entender o objeto que a gente está trabalhando, né, o profissional que vai lidar com marketing, qual que é o escopo do marketing, a gente precisa entender o que é para saber qual que é o profissional, o que ele tem que desenvolver, né? Então, a gente vai trabalhar o profissional sobre a perspectiva de marketing, né? Então, essa é a ideia que eu vou tentar aqui passar para vocês, e eu espero que vocês, com isso, possam refletir sobre o futuro e como se preparar para esse mercado. Como tem a ver, né, com o conceito mercadológico, a gente vai pensar em que mercados o profissional de marketing pode atuar. É uma escolha também, né? Quer dizer, eu tenho habilidades, eu sou um profissional, e da mesma forma que a empresa escolhe os mercados, né, de maneira diferenciada, né, e atende eles de maneira diferenciada, o profissional também pode fazer isso. Eu posso criar um futuro desejável. Eu não posso mudar de um dia para o outro, mas eu posso construir habilidades, competências para daqui 5, 10 anos. Quem de vocês já pensou onde estará daqui a 10 anos? Alguém colocou, né, um pensamento? Está certo que no final de ano a gente sempre faz uma reflexão sobre o que fez, o que vai fazer, mas como que a gente pode se preparar para daqui 10 anos? Né? Que habilidades eu posso desenvolver em 10 anos, não em 1, 2 anos? Essa que é a ideia que eu vou propor aqui para vocês, né? Então, a gente pensar de uma maneira proativa em relação ao mercado enquanto profissional. E, para isso, é identificar os diferenciais. Então, eu vou competir com outros profissionais, né? O mercado vai comprar o meu conhecimento, que foi colocado aqui, né? Então, vocês fizeram MBA, né? Se graduaram, vocês, né, se formaram, geraram conhecimento, competência, e o mercado vai pagar por isso. Né, e você compete com outros também. Então, por que eu vou escolher vocês e não o outro? Né? Como que eu posso desenvolver esses diferenciais? Né? Então, dentro dessa linha é que eu vou trabalhar com vocês.
E aí pensar um pouco sobre esses diferenciais. Eu não quero dar aqui respostas, porque não tem respostas únicas, mas eu gostaria que vocês pensassem sobre algumas, né, possibilidades e a gente pudesse depois até discutir sobre isso. E aí preparar para esse futuro, né, fazer uma reflexão sobre como que, né, vai estar o mercado, o que está acontecendo no mundo, e como que a gente pode se preparar, ou como que o profissional de marketing pode se preparar para esse mercado. Então essa é a proposta aí, né, para vocês hoje. Definição de marketing, tem a Associação Americana de Marketing, né, essa é uma definição que eles utilizam, está aqui de propósito, né, em inglês, porque ela é atual, ela é constantemente renovada, né? Eles têm um comitê internacional que discute quais são as demandas de marketing, e eles definem não só marketing. Se vocês entrarem lá no site da ama.org, vocês vão ter definições de todos os termos de marketing, né? Inclusive novos termos, né, que surgem e que a gente nem conhece, por conta da tecnologia, por exemplo, né, mas que são, né, que viram ferramentas essenciais para o marketing, né, questão de mídias digitais e assim por diante. Mas, basicamente, o conceito, a essência, é uma atividade, e isso está atrelado a instituições, né, organizações, tem pessoas por trás, né, tem uma estrutura hierárquica por trás, né, do profissional de marketing, né? Ele trabalha em organizações, ou mesmo que ele trabalhe individualmente, ele tem uma estrutura, né, por trás, né, de comando, de rotinas, e para isso ele precisa criar uma gestão, né? E ele cria, então, valor. Se eu não tenho valor, eu não consigo, ninguém compra isso no mercado. Então, nós não estamos olhando aqui esse valor como algo a ser oferecido em termos de produto, mas sim em termos de competência, em termos de conhecimento, né? Então, eu tenho que constantemente ter conhecimentos que são valorizados pelo mercado. Então, por isso, a necessidade de constantemente eu estar investindo em capacitação, em conhecimento, né? Então, tem que ter um conhecimento muito específico que seja valorizado, né? Então, é algo dinâmico. Se hoje eu sou valorizado, amanhã eu posso não ser mais valorizado, porque o meu conhecimento, né, pede em termos de valor, tá? Então, esse é o desafio aí, de marketing, né? Então, alguns objetivos, né? Se a gente pensar em termos de um foco aí, que seja o cliente, né, então eu posso tratar o cliente de maneira passiva. Mas o cliente pode ser, né, e aí eu estou falando do mercado, que vai comprar o meu conhecimento de marketing, né, o que eu tenho que fazer com ele, né? Eu tenho que trabalhar de maneira proativa, né? Ou seja, como que eu posso gerar lucro para ele, para esse mercado, né? Como que eu posso, né, trabalhar a questão da demanda, né, do meu trabalho em relação a esse mercado, saber o que não fazer, por exemplo, né? Um dos recursos mais escassos que a gente tem é o tempo, né? Onde que eu vou investir? Em que habilidades eu devo investir para eu poder manter, né, competitividade, né? Administrar mercado de trabalho, né? Nós estamos falando aqui em decisões, onde a rotatividade no mercado, nas organizações, é muito grande, né? Cada vez é mais difícil encontrar pessoas que trabalham numa mesma organização por muito tempo, né? Principalmente nessa área de marketing. E, em geral, o que você encontra no mercado, quando você tem um profissional que está crescendo, ele não cresce assim. Ele cresce, ele é gerente de produto, né, diretor de comunicação, né, e aí ele vai, né, subindo na área aí de marketing, né? Então, mesmo dentro de uma organização, ele muda, né, as suas funções. Então, basicamente, né, é uma filosofia que envolve vários conceitos. E dois conceitos e filosofias que têm assim, dirigido o marketing nos últimos anos é a questão societal, né, ou seja, eu não posso pensar só no meu cliente, na organização, mas sim na sociedade como um todo, né, no bem que eu estou fazendo para a sociedade, porque o profissional de marketing tem uma função importante de lidar com o mercado, né, então tem uma questão ética que está sendo cobrada das organizações e, consequentemente, do profissional de marketing, né?
E o marketing holístico, né? Eu tenho que entender, quando a gente fala de marketing, aí a gente vai falar assim, preço é uma coisa, aqui vai ser discutida a questão de venda, política de canal é uma outra coisa, mas na prática tudo isso acontece ao mesmo tempo, né? Então eu, profissional, tenho que entender, né? Eu tenho que entender de finanças, eu tenho que entender na área de produção, né? Cada vez mais isso é relevante. Aqui é um caso que eu poderia, né, dividir da importância dessa visão holística, é a área de alimentos, né? A legislação, o modo de preparo, tem uma série de restrições que o profissional de marketing tem que conhecer ao elaborar uma campanha, por exemplo, né? Tem um grupo na SPM, o pessoal de imprensa, que eles trocam informações porque eles não entendem do agronegócio, não sabem o que é um boi, a diferença do boi, da vaca, e, enfim. Então eles têm que entender, estudar, né, a questão do agronegócio para poder cobrir o agronegócio, né? E da mesma forma o agronegócio tem que entender da comunicação para poder gerar mídia, para gerar comunicação. Então o marketing chega a um processo complexo, né, que envolve aí uma necessidade de relação, né, com diferentes profissões, né, com diferentes atividades, que é a ideia do marketing integrado, né, do marketing holístico. Marketing 3.0, né, isso tem sido definido de várias maneiras, tá? Então são filosofias. E para a gente, assim, tirar a visão de que é só produto, o profissional de marketing tem que estar habilitado a trabalhar com muito mais coisa, né? Então eu vou, além de bens e serviços, trabalhar com a imagem da organização, né? Então eu trabalho numa empresa, eu tenho uma identidade com a empresa. Mas qual é a imagem que meu público tem? Então imagem é uma coisa, identidade é outra. Então, trabalhar o marketing institucional, né? Trabalhar com informação, né? A quantidade de informação que se tem hoje disponível. Eu vou comentar com vocês rapidamente lá para frente. Big Data, tem terminologias que constantemente, né, eu preciso estar me atualizando porque eu nem entendo, né? Eu tive um processo aí de seleção de um profissional. Na verdade, a gente tem um marketing, eu sou professor na SPM de um mestrado novo em comportamento do consumidor. Quando ele se apresentou e começou a falar o que ele faz na área de sistema de informação, eu acho que entendi 10%, né, dos conceitos e das tecnologias que hoje estão disponíveis. Então, assim, as especificidades estão cada vez maior, né? O acesso à informação. Você tem, né, uma necessidade muito grande de trabalhar e conhecer esse tipo de informação. Eu trabalho com marketing, mas eu não sei nada de internet, não, eu tenho que saber, né? Eu tenho que saber como gerar audiência via Google para o meu site, por exemplo. Então, eu tenho que desenvolver essa habilidade em relação à informação. Ideias. As empresas são cobradas por ideias de sustentabilidade, questão social. Como que eu vendo uma ideia, né? Como que eu vendo um conceito? Como que eu vendo uma filosofia para um público interno, o endomarketing, e para o público externo? Não é só produto, então eu tenho que trabalhar no dia a dia ali. Eu tenho um novo produto, um novo mercado, eu tenho que convencer as pessoas de que aquele produto, que eu devo investir naquela campanha. Marketing é difícil porque eu vou investir em uma marca, eu não vou ter retorno no curto prazo, é só no futuro, e às vezes é difícil de ser avaliado o retorno. Assim, uma habilidade, né, muito grande a hora que a gente tem que convencer as pessoas, né, sobre ideias, né? Então, isso é uma competência importante, né? Vender experiências, né, coisas que, né, a empresa já passou, ou que outras empresas tiveram e que podem ser aproveitadas novamente, né? A questão do físico, né? Hoje, quando a gente fala em experiência, a gente pensar mesmo, né, em bens, em serviços, hoje o varejo, por exemplo, é muito mais um ponto de relacionamento do que um ponto de venda, né? Então, o indivíduo chega, ele tem empresas que usam o aroma, né, a iluminação, usam muito mais ferramentas que
que envolvem, né, a experiência do cliente do que envolviam antes. Eventos, né, esse aqui é um evento, né, dia de campo na agricultura. As empresas, em geral, elas realizam, né, eventos, e isso tem uma especificidade muito grande, né, esse marketing de vendas, ou ainda participam, né, de eventos, congressos, feiras. Esse é um outro desafio para o profissional aí de marketing e que também oportunidade, né, de trabalho, né. Lugares, né, algumas empresas têm essa questão da origem, carne tem origem, né, o produto é fabricado pela empresa naquela região, isso pode ser um diferencial interessante e que tem sido cada vez mais explorado. Da onde vem o produto, da onde vêm os insumos, isso força com que a cadeia de suprimentos seja mais coordenada, né. Então, lugares é um outro, né, elemento interessante para se pensar em termos de marketing, né. Então, estamos falando aí em pessoas também, em ideias, né, não estamos falando aqui em político. Essa é a campanha, né, dos Estados Unidos, republicanos, né, estão vendendo ideias, estão vendendo, né, um indivíduo que ele pensa, e aí você tem o público da mesma forma. E aí isso está muito próximo ao que eu gostaria, né, de trabalhar com vocês, que é esse profissional aí de marketing, né, dia 8 de maio é o dia do profissional de marketing, que é enxergar para frente, né. Então, o que já foi feito não interessa, como que a gente vai fazer para frente, né. Talvez o profissional que é responsável pelo sucesso no longo prazo. Tem que pensar antes sobre algo do que os outros. Essa é uma competência importante, é isso que o mercado espera, né? Não tentando responder aquela questão inicial, mas tentar pensar sobre ela. Então, quem que é o profissional aí de marketing? Quais são as áreas aí, né, de atuação? Eu falei o que ele tem que gerenciar, né, e agora qual é a atuação dele, né? Então, ele pode desenvolver conteúdo. Nós estamos falando aqui de competências distintas, né? Se você pega um profissional que vai trabalhar em gestão de marketing, em vendas, né, em branding, né, gestão de marca é uma coisa. Mas eu tenho o profissional de comunicação, né, formado em comunicação social, propaganda e publicidade, que é um profissional que vai gerar conteúdo, por exemplo, né? É uma outra competência. Quem trabalha, né, se forma em comunicação, geralmente fala, você vai trabalhar em empresa ou agência, né? Se é agência, vai trabalhar em criação, né? E se vai trabalhar, né, em empresa, ele vai trabalhar mais com a questão do branding, mas ele tem que saber gerar conteúdo. Hoje, conteúdo é fundamental. As pessoas acessam o site, acessam sua empresa pelo conteúdo que você consegue gerar e da maneira como você consegue gerar, né? Então, isso é uma área importante para o marketing. Administrar marketing de relacionamento, né, cliente, né, isso é uma função, né, cada vez mais importante, até porque você tem, pela tecnologia, a gente chama de contact center, tudo que o consumidor tem contato com você, né? Hoje você tem WhatsApp, Facebook, né, você tem LinkedIn, você tem uma série de formas que o indivíduo chega até a sua organização, né? Então, como que você capta isso? Como que você administra essa informação? Tem uma época que os supermercados começaram a trabalhar esse sistema de informação e tem uma frase que dizia assim, estão afogados em dados e carentes de informações. Não é só ter aquela, né, saber que o cliente esteve lá, mas sim como que você personaliza, como você interage de maneira diferenciada com esses clientes, para aqueles que geram mais valor. Tem toda uma filosofia aí em cima disso. Trade marketing, não sei se vocês conhecem, mas é uma função, daqui a pouco vocês vão ter aí uma palestra sobre vendas, existe um conflito entre vendas e marketing. Vendas, está lá, eu quero gerar lucro, né, vender o produto. Mas não posso pôr o produto em qualquer lugar. Aí é marketing, é branding. Estou preocupado. Então, né, é um desafio aí do profissional. E esse profissional de trade marketing, ele trabalha no varejo, né? Não é nem vendas e não é nem marketing. Ele trabalha para os dois. Ele olha. É uma função nova, né? O bem de consumo cresceu e surgiu esse tipo de profissional, né? Tem algumas áreas, né, empresas de bens de consumo, em que
Isso faz parte de uma diretoria, não está nem ligado a vendas, nem ligado a marketing. É uma outra área funcional dentro da empresa. Gestor de marketing integrado, que eu comentei com vocês, né, que vai, da mesma forma que tem o Customer Relationship Management, né, CRM, eu tenho o Partner Relationship Management. É a gestão com a cadeia de suprimentos, que também é um cliente. Como que eu faço essa integração? Gestor de mídias sociais, eu tenho que ter uma pessoa, antes eu não precisava ter isso, mas dentro do departamento de marketing tem alguém que tem que responder os questionamentos que são feitos nas mídias sociais. Da mesma forma que isso aumenta, né, a relação, eu tenho que criar instrumentos, tenho que criar estrutura e desenvolver profissionais, que hoje em dia não é tão claro assim. Quem que é essa pessoa que consegue trabalhar bem a questão das mídias sociais? Na SPM tem o laboratório de mídias sociais, tem 100 cases de sucesso no Facebook e na internet. Né? O Chiquinho Scarpa queria enterrar o Bentley dele, né? Falou que ia enterrar junto, tudo isso gerou uma série de leads, né? De acessos, etc. Né? Então isso é um case lá, né? Contando, feito de propósito. E assim isso vai embora. Você tem cada vez mais elementos e estratégias específicas. Então não é só responder e atualizar, não é só tático. Ele é estratégico também. Né? E o analista aí de web marketing, big data, que isso é uma área que tem crescido tanto, geomarketing, né? Você ter acesso a um conjunto de dados e trabalhar isso por redes neurais e outros sistemas em tomada de decisão. Né? Então, você necessita de um profissional que entenda, né, desses sistemas, dessa estatística, para poder gerar. Tem alguns departamentos aí de gestão de clientes que mais de 50% são profissionais que atuam ou que conhecem sistema de informação, que conhecem programação, porque vão ter que trabalhar em cima de informações complexas, né, ou estatísticos até, para trabalhar a informação, gerar dado, né, transformar dado em informação. Né? Então, olha a competência que você, né, desenvolve, e outras, né, mas que vão surgindo no mercado. O profissional de marketing, a gente está falando de alguém que pode ser líder ou liderado, não é isso? Eu posso ser diretor lá de marketing, eu posso ser gerente de marketing. Então, isso gera competências importantes. Tem uma frase que diz assim, ganhar um péssimo diretor e perder um bom gerente. Não é só porque eu vou bem e desenvolvo uma atividade boa como gestor, né, que eu vou ser promovido, porque a capacidade de liderança são outras habilidades, são outras competências necessárias. Será que eu tenho essa habilidade de despertar motivação, de criar esse senso de liderança? Então, são questionamentos aí que são importantes para a gente entender o nosso papel dentro do mercado. Né? Sem falar no papel empreendedor, que eu vou abrir aí uma empresa, e é isso que eu gostaria de trabalhar. Então, esse é um conceito importante, né? Porque a gente tem dois aí elementos a serem trabalhados e que diferem muito em termos de capacitação, de habilidade e assim por diante. E tem níveis de atuação do marketing. Né? Tem um vídeo que é o Valdir da Pipoca, não sei se vocês já viram, mas ele faz um marketing de relacionamento, tudo com o carrinho de pipoca. Ele tem uma orientação para marketing. Né? Então, isso é um nível de filosofia de orientação, de competência para marketing, dentro do negócio que é um carrinho de pipoca. Né? Mas eu tenho um marketing profissional que vai lidar com segmentação, com posicionamento, que principalmente aí os cursos, né, de MBA, os cursos de graduação, as disciplinas de marketing tentam trabalhar. Né? São esses conceitos aqui profissionais, que envolvem analisar o mercado, segmentar, posicionar,
e trabalhar lá os 4Ps, as ferramentas de marketing. Né? E o marketing burocrático das grandes organizações, né? Como que eu, uma multinacional, e que trabalha em vários países, e que cada vez tem despertado o interesse das empresas brasileiras. Essas empresas brasileiras que estão indo para o exterior, um exemplo, a JBS, está demandando cada vez mais profissionais que queiram morar em outros países, né, que estão dispostos a trabalhar, né, no marketing mais burocrático, em uma organização. Né? Eu me lembro de um diretor de marketing da Sadi, da Nestlé, e ele falava, olha, eu estou em Singapura, eu chego, eu sei o que está acontecendo no departamento de marketing. Porque ele tem uma estrutura semelhante à que tem em outros países. Então, nós estamos falando de organizações e que está acontecendo, né? Porque fusões e aquisições é um fenômeno bastante grande, né? Tem até uma projeção do MIT, de que vão ter só grandes organizações, mega operações, né, organizações e organizações sem fins lucrativos, outras organizações de serviços, meio ambiente, etc., e que vão trabalhar, né, de uma maneira mais empreendedora. Né? Isso é um cenário, né, para o futuro. Então, isso é uma forma, né, de atuação aí do profissional de marketing. Então, aqui, eu queria mostrar para vocês, na verdade, a lógica, né, do marketing. Talvez quem não tenha aí trabalhado com marketing, mas eu tenho que olhar clientes, né, tem o desejo da empresa, a razão de ser da organização, tem uma concorrência, né, e isso aqui gera um conjunto de informação que eu aglutino, que a gente chama de inteligência de marketing. E aí tem uma questão estratégica que divide mercado e posicionamento, que é saber quem eu vou atingir, né? Saber o que não fazer, a imagem que eu quero passar, e aí a parte tática, né? Operacional. Então, são diferentes competências e habilidades que são exigidas em cada uma dessas etapas aqui. Então, eu estou falando de um mesmo profissional, de uma mesma função, mas que, dentro de um processo aí de planejamento, né, requer habilidades que são diferentes. Né? Aqui é uma habilidade de conhecer o mercado, de buscar, de visitar, participar de feiras, conhecer. Né? Isso é uma competência, né, de enxergar o mercado. Aqui é competência em tomar decisão, ir para cá ou para lá. Né? Ter sangue frio, né? Geralmente são estrategistas. E aqui é pôr a mão na massa, saber e fazer o enforcement, né? Fazer cumprir, fazer com que a coisa aconteça. Então, partindo disso, como é que a gente faz? Né? Então, ó, vocês são profissionais, querem atuar no mercado. Né? Que mercados eu vou atuar? Né? Que necessidades, a partir que eu escolher, olha, eu vou trabalhar no segmento de alimentos, eu vou trabalhar com marketing digital, eu vou trabalhar, enfim, né, com algum tipo aí de mercado, e para isso eu tenho que desenvolver habilidades e competências para atender essas necessidades desse mercado. E aí eu vou fazer um curso, vou desenvolver. Hoje tem cursos cada vez mais específicos que desenvolvem habilidades mais específicas. Para quê? Para gerar um valor para o mercado, para eles perceberem que eu tenho... Né, então, respondendo à pergunta, o que o mercado quer? Ele quer valor de um profissional de marketing. E aí a gente pode discutir aqui, e os mercados que vocês atuam e conhecem, vocês vão saber muito mais do que eu qual é a perspectiva de valor a ser ofertada. Né? Valor é diferente aqui de necessidade. E aí eu tenho uma formação. Né? Hoje tem uma gama muito grande de cursos, né, relacionados aí a marketing. E aí volta de novo. Né? Olha, eu quero mudar de mercado, ou o mercado mudou, e aí eu volto a esse ciclo de novo, porque a proposta é diferente. Né? Então, quais mercados atender em termos do profissional? Né? Que necessidades não têm satisfeitas? Isso do ponto de vista de oportunidade. O que o mercado está comprando, está pedindo do profissional de marketing que hoje o mercado não oferece, para eu poder desenvolver. Eu fiz essa pergunta para dos alunos de administração do curso da Exalc,
E uma aluna falou, olha, é criatividade. Eu quero desenvolver criatividade ao longo do curso. Né? Eu acho que é uma habilidade, né, que vai ser bastante valorizada. Né? E aí, né, ofereceu, o mercado só valoriza o que conhece. E aí você tem que mostrar, né, que você tem essa habilidade através da sua história, né, e os cursos são um caminho para isso. Né? Então, investir aí nessa formação do profissional. Que mercados que a gente pode pensar em na atuação? Tem 3 variáveis que tem para definir um mercado. Né? Eu tenho que ter uma dimensão de mercado, por exemplo, trabalho em marketing de uma maneira geral. Né? Então, isso é uma dimensão. A outra é o tempo. Eu estou falando o quê? Hoje, eu preciso trabalhar hoje, eu preciso gerar valor hoje, mas eu posso, e o que eu vou gerar de valor no médio prazo, e o que eu vou gerar no longo prazo. O que eu preciso desenvolver, né, de habilidade, etc. E aí eu tenho o escopo, né? No mundo, eu vou abrir minha cabeça e falar, olha, eu vou trabalhar no mundo. Né? Ter o meu escopo mais amplo aí. Não, é o que estou procurando oportunidades na região, estou procurando... E aí você tem que, a gente chama, né, do Ansoff, né, de estratégia, muito tempo atrás, força do mercado e força do negócio, força do profissional. Se eu tenho uma coisa que eu queria ser piloto de avião, só que para sentar né, no avião, né, o meu espaço, não adianta eu, com a minha altura, né, então eu não tenho força do negócio, habilidade para trabalhar, por mais que eu queira, por ser atrativo aquele mercado. Então eu tenho que, na verdade, conciliar as duas coisas. A força, as habilidades, ou ainda, né, tem que fazer o que gosta. Né, e tem várias formas de se enxergar isso como força. E tem a atratividade. Né, eu vou investir em algo que o mercado não valoriza mais. Então, né, tem que ter essa adequação, né, nessas 3 dimensões. Então, pensem nisso. Né? Aí uma sugestão para vocês. No curto prazo, no médio e no longo. Definam mercados e pensem como que vocês podem desenvolver, que habilidades vocês poderiam trabalhar em cima disso. Então, esse é o mercado. E o mercado é diferente. Né? Isso aqui é uma forma diferente de enxergar o mundo. Então, quando você pensa em necessidade, e essa é a função do marketing, você fala, olha, eu quero trabalhar onde tem grana, né? Quero trabalhar onde tem o dinheiro. Né? Não, olha, eu vou, né, trabalhar onde tem as pessoas. Isso é uma outra forma. Mas eu tenho certeza que se vocês desenhassem, se a gente pegasse o mapa aqui de Piracicaba e fizesse a mesma coisa, né, vocês vão encontrar outros tipos de enxergar. Né? O mercado de Piracicaba, o mercado de trabalho, o mercado do Brasil, ou o mercado do segmento A, B, C, D. Né? Então, pensem nas formas como vocês podem enxergar esse mercado de maneira diferenciada. Né? Oportunidades, né? O que está crescendo? Isso é Interbrand 2004, as marcas mais valiosas. Né? Então, você vê que na área de tecnologia da informação, essas são as marcas, os setores onde provavelmente, e eu estou falando Interbrand, então a marca é um papel importante, então tem espaço para o profissional de marketing. Então isso aqui, né, é um setor aí que vocês, se fossem escolher, é um setor que tem alta atratividade. Né? Esse aqui são as marcas brasileiras, da Interbrand também, né, da avaliação, são as marcas mais valiosas, né, que já muda, né, um pouco. Né, aqui estamos falando aí em banco, né, estamos falando aí em setor, né, de bens de consumo. Né, são outros mercados em que o profissional de marketing é importante, porque lida com marca. Outro ponto, eu acho que um grupo de empresas que tem crescido, que a gente não entende muito bem ainda, são essas startups. Né? Então, aqui são alguns exemplos de empresas que têm surgido a partir da internet, né? Do fundo aí de quintal, né? Às vezes até de atividades individuais, e que são um ponto importante, que não pode ser descartado, né? Que tem aí algo a ser ofertado
em termos de valor, né? Então, aqui essa empresa chinesa, o Uber, né, gerando aí toda uma discussão, que veio para ficar, né? Não tem, você pode até mudar um pouco, né? Criar uma série de restrições, mas uma hora isso impacta, né? Então, muda a forma como o mercado reage, né? Então, muda a forma como eu contrato o táxi, não é? E isso tem a ver com o mercado, né? Então, a percepção de valor, a relação de valor, o que o táxi oferta hoje é diferente do que ele ofertava antes, né? E assim por diante, né? E são exemplos de empresas que eu acho que são interessantes para vocês pensarem em termos, né, do profissional aí de marketing. Que diferenciais? Geralmente, o que as organizações elas buscam? Sucesso organizacional, né? Profissionais, né? Ela quer ter o sucesso dela, né? Então, o que você vai oferecer para o sucesso, né? Que habilidades que você pode oferecer em termos de valor que vão gerar o sucesso organizacionais, né? Geralmente buscam qualificação, profissionais que tenham, né, um currículo, que tenham lá registrado uma formação e um perfil adequado àquela necessidade. Geralmente, né? Isso de maneira geral. E como é que seria então a demanda por um profissional? Eu estou lá, né? Eu sou o profissional X. Vai depender das minhas habilidades, competências, do network que eu tenho, da minha formação e, às vezes, outras competências. Eu não sou aqui um especialista em RH, né, ou de desenvolvimento humano aí, profissional, mas eu entendo que vocês, como profissionais, têm que entender no mercado quais são essas competências, o que vocês vão desenvolver. E olhar em termos da empresa, da organização, do setor que vocês querem trabalhar, a questão da atratividade, né, do mercado, da empresa, né, taxa de lucratividade, os investimentos que ela está fazendo, para vocês também participarem de algo que tem sucesso, né? Por outro lado, vocês concorrem com outras pessoas. Então, olhar como que os outros estão desenvolvendo, né, essas habilidades para você não ficar para trás. Você compete, é um mercado competitivo, né? E depois eu vou comentar até de que se eu desenvolvo hoje uma habilidade, da mesma forma que a gente fala de inovação nas empresas, ela pode não ser mais relevante. Há 5 anos atrás era algo que ninguém tinha, né? Mas hoje todo mundo tem. Então, eu tenho que buscar uma nova habilidade para poder gerar mais valor, né? E aí vai depender, né, a economia muda, aquele setor não é mais interessante. Eu faço uma relação, uma crítica àquelas melhores empresas para se trabalhar. Geralmente são as empresas que têm mais lucratividade, né? Então, não é uma política só de RH, mas sim de quanto sucesso elas estão, né, ou elas têm. Então, depende da economia, tecnologia, o mercado muda, né, da competitividade que o mercado tem. Uma da crítica nossa né, falar, olha, o setor no Brasil, para a mesma atividade, tem 10 pessoas a mais, tem X números a mais de pessoas para desenvolver uma mesma atividade, né, enquanto outros países menos, né? Então, a gente é pouco cobrado, a gente é pouco competitivo. Os americanos, né, assim, a forma como eles estruturam, a competitividade é algo natural, que começa lá no colégio, né? Na formação, e isso vai até as outras áreas, né, na graduação, né? Só para dar um exemplo, você tem a nota, é uma distribuição normal. Então, sempre vai ter gente. Não é todo mundo, se você tirou 8, mas os outros, você está na rabeira lá, né? Está na ponta, os outros tiraram 9, 10, você está excluído, você está para trás. É o loser, né? Que é a pior ofensa que tem para um americano, né? Se você falar que você é um perdedor, você não é competitivo. Então, da mesma forma que a gente tem pouco incentivo, pouca competitividade no mercado em geral das organizações, a gente também tem na questão profissional. Então, é importante desenvolver. A gente tem pouco incentivo em relação a isso. Então, quem são os meus competidores mais fortes, né, no mercado de trabalho? Os seus pontos fortes e fracos, né, fazer aquela tradicional análise SWOT, né, em relação ao que eu sou dentro do mercado
e o que eu poderia desenvolver, né? Que recursos eles têm, né? Que segmentos, né, deve ser meu target, né, dado a minha competência, né? Quais potenciais aí de melhorias eu posso desenvolver essas habilidades. Então, são questões constantes, né, que devem ser feitas para que eu possa me preparar para o mercado. E aqui que eu comentei, né? Então, eu adaptei, na verdade, para uma outra, essa foi uma fala, mas que eu adaptei para a questão do profissional, que eu gosto bastante, é assim, ó, hoje eu tenho, né? Olha, hoje a formação X, pouca gente tem. Oh, legal, eu fiz lá o meu MBA e tal, eu estou preparado. Não, mas todo mundo tem, né? Quanto mais pessoas tiverem MBA, né, mais eu preciso desenvolver outras competências. Mais as empresas podem descartar, né, aqueles que não têm. Né? Então, mais gente fora do mercado e constantemente eu preciso estar desenvolvendo. Né? Então, foco no melhor. Quem é o meu espelho? Alguém já pensou, e isso é um exercício interessante, dentro o ídolo, né? Aquele meta, aquela pessoa que vai servir de exemplo, né? Se espelhar. Quem que é o profissional que eu gostaria de ser? Né? E aí focar. Né? Ou às vezes eu tenho vários, ó. O profissional A é bom nisso, eu gostaria de ser, olhar, acompanhar, né? O que ele faz, né? O que ele lê, o que ele desenvolve, ele está lá na frente, eu quero estar lá depois com ele. Então, essa é uma forma interessante, né? Um conceito de benchmark, né? Copiar com o melhor. E aí você poder desenvolver competências. Então, isso é um exercício importantíssimo. E aí a gente fez aqui, queria só mostrar para vocês rapidamente, um estudo que a gente, né, foi uma iniciação científica, a gente fez entrevista em profundidade, foi um trabalho, ele está sendo publicado, eu só queria mencionar ele aqui, mas foi específico para o marketing. Né? Isso aqui foi um evento que a gente promove, um grupo chama Marquesalc, que é um seminário sobre marketing em agronegócio de alimentos. E aí surgiu, falou, olha, esse profissional de marketing ele é pouco criativo, ele é um profissional geralmente que atua na área técnica, é um agrônomo, etc., e que aí ele desenvolve, ele evolui dentro da empresa, e ele é diretor de marketing, mas ele não tem uma formação em marketing, né? Ele é mais técnico, então ele é pouco ousado, por isso as campanhas, as empresas no setor de agro são pouco ousadas. E aí a gente fez, né? E realmente apareceu uma coisa interessante, vou dar só um exemplo, por conta do tempo, né? Criatividade é algo que todo mundo acha que não tem, que é uma habilidade que eles têm que desenvolver. Mas ela, né, assim, eles não sabem o que é. É interessante, né? Você não sabe o que é, mas acha que é importante. Não conhece, mas fica aquele mito, né? Então, por que não quebrar, né? Vamos atrás, né? O que é a criatividade, como que a gente operacionaliza, como que a gente desenvolve, o que é habilidade, o que é competência em criatividade, né? Então, essas são as dimensões que a gente estudou. E aí criar os diferenciais, né? Que é a ideia de que você tem que oferecer um valor maior que o profissional, né, concorrente. Mostrar para o mercado que você, né, como é que você oferece um valor maior? Ou aumenta o benefício percebido ou diminui o custo, né, para a empresa, né, o custo percebido. E aí você faz isso? Tem competência, né? Competência pode dizer que é conhecimento, é saber, então se desenvolve, mas não é só saber, você tem que ter o quê? Habilidade, né? Saber fazer, então é o conhecimento que a gente chama teórico, né? Transforma em prático. E aí, depende do profissional, que é um outro ponto que eu gostaria de comentar aqui com vocês, que é importante, que é a questão da atitude, né? Então a gente fica sempre falando, informação, conhecimento, olha, ele é formado nisso, mas não tem atitude, não tem, né, ação, não é proativo. Então, né, a competência é uma somatória dessas três aí dimensões. Então, algumas habilidades aí, né, dentro dessa linha aí de proatividade. É o agente de mudança, o empreendedor, personalidade, voz, né, própria, né, ter opinião, motivação, buscar resultado, habilidades estratégicas, segmentação e posicionamento, né,
Então, enxergar essas coisas, saber defender. Parte tática, né, transferir isso aqui, né, o conhecimento estratégico e saber como fazer. É interessante esses setores, assim, quando você falava em sustentabilidade, eu me lembro numa empresa, a gente promoveu um seminário que tinha vários estudos de caso sobre sustentabilidade, e a fala do gestor é assim, a fala com o marketing. O que é sustentabilidade? É a fala com o marketing, tudo caía no marketing. E aí, você criou uma estrutura que chama diretor de sustentabilidade, né? Estrutura e estratégia. E esse diretor de sustentabilidade não entende de sustentabilidade. O que ele entende? De projeto, saber fazer, saber... Tem uma palavra em inglês que é difícil traduzir, eu acho que nunca vi, né? É fazer cumprir, é enforcement, fazer a coisa acontecer. Então, é saber o projeto de sustentabilidade, fazer, né, essa habilidade tática de pegar a estratégia e ir lá com as pessoas e, tem que fazer a coisa acontecer. Né? A parte analítica, né, então, se vocês querem se desenvolver aí na parte estatística, sistema de informações, a questão técnica, às vezes você vende um produto que tem um conteúdo muito técnico, então tem que estudar, né, químico, né, então você tem, né, explica muitas áreas aí do marketing, você tem químicos, né, que trabalham com marketing. Eu tenho um orientado na SPM, ele fez mestrado, agora está fazendo doutorado, ele é veterinário, ele tem uma agência de propaganda, né, mas ele faz campanhas, faz conteúdo, ele gera conteúdo para a mídia, para as empresas, né, porque ele tem o conhecimento técnico, ele é veterinário, mas tem a habilidade de comunicação. Ele desenvolve esse material de comunicação para o setor veterinário. A parte de criatividade, que eu comentei, né, com vocês, que é um setor, quando você pega uma agência, você tem a parte estratégica, planejamento, atendimento, e tem a parte criativa, que até está longe, né? Fica separada, ninguém mexe, né? Tem horário próprio, ficam lá, né, pensando. Às vezes tem agência que ganha prêmio, o produto não vende, né? Mas ganha prêmio de criação, que é uma outra, né, habilidade, uma outra função dentro, né, do marketing. Tá? Então, aqui alguns exemplos interessantes, né, e a gente podia elencar outros. Em termos de formação, como é que eu desenvolvo? Né? Tem até um questionamento, isso aí na área de recursos humanos, eu não vou entrar no mérito, fala assim, competência você já nasce, você não desenvolve. Ou você nasce, você não consegue. Então, tem algumas habilidades, competências, enfim, que você não consegue, ou pelo menos, né, entre aspas, né? Isso é uma discussão. Mas é importante desenvolver. Né? Talvez você até não consiga ter tudo num profissional, mas, né, é importante que você crie, né, e tenha formação. Então, você tem hoje tecnólogos, né, de marketing, né, marketing do varejo, né, cursos de 2 anos. Bacharel tem um curso de marketing na USP, em nível de graduação, na USP Leste, é marketing. Né? Então, eles têm lá 4 anos, tem um curso de bacharel em marketing, mas é único, né? Depois não teve mais experiência. Geralmente são cursos de administração e com um lado mais de comunicação, os cursos aí de comunicação social, propaganda, né, e publicidade. Aí os cursos Lato Sensu, né, que são cursos mais focados aí para o mercado, e para quem quer seguir aí a carreira acadêmica, né, a área aí de marketing tem se desenvolvido. A área de AMPAD, lá onde o congresso aí de pós-graduação em administração, é a das áreas que é mais desenvolvida no Brasil. Que tem área, né, que tem mais trabalhos publicados, etc., é a área de marketing. Né? Então, está bem desenvolvido aqui, principalmente comportamento do consumidor, branding, né, tem sido, né, bastante desenvolvido. Sugestão aí para vocês, no site da American Marketing Association, vocês quiserem acompanhar a área de marketing, eles discutem bastante coisas, né? Perfil, né, mais específicas, né, habilidades, tem cursos online, é até interessante aí para, né, que falam e discutem a carreira, o que está acontecendo no mercado, os novos desafios, as habilidades que eu estou comentando aqui com vocês.
Aí eu queria passar rapidamente 2 minutinhos aí do vídeo, que não precisa passar o vídeo inteiro, depois vocês podem assistir. É um vídeo, acho que de 10 minutos, mas que queria deixar uma mensagem final, até de reflexão, sobre como que a gente está trabalhando essa competitividade, esse desenvolvimento. Né? Então, esse é o programa do TED, né? Então fala de que você tem que ter um mindset, né? Um pensamento para o sucesso. Então, você não vai falar para o aluno, você não foi aprovado. Você não foi aprovado ainda, né? Que é um processo de crescimento, né? Um processo contínuo. Né? Então, hoje é uma tendência em alguns setores e no campo educacional ter muita atividade mais participativa do aluno e que o professor analisa o processo e não o resultado. Não é a conta que deu 32, mas sim como ele fez a conta, se ele foi para o caminho, o que ele progrediu. Então é isso que a gente tem que focar. Né? Então não até, né, se a gente sabe se o conteúdo está sendo ensinado de maneira correta ou não, etc. Então tem muito mais um processo de alavancar desenvolvimento do que propriamente simplesmente só avaliar. Né? Então ela vai falar lá de um desafio e um grupo, né, imagine, de crianças que recebem um desafio muito acima, um pouco acima do que eles estão capazes. Um grupo fala, olha, que legal, adoro o desafio. E o cérebro dele fica aceso. Né? Então, será que a gente não tem que desenvolver isso aqui, né, nos nossos profissionais? Desenvolver algo que faça com que as pessoas tenham um lado positivo de desenvolvimento. E esse aqui vai falar assim, foge isso não é para mim, é muito difícil. Né? Então, o cérebro, o que acontece? Fica parado. Né? Então, a gente tem que desenvolver o profissional hoje, as crianças com 10 anos, para que sejam e tenham esse desenvolvimento, essa habilidade, né, durante a vida toda. Né? Então, passa rapidamente, só o comecinho, e aí a gente vai para o final. The power of yet. I heard about a high school in Chicago where students had to pass a certain number of courses to graduate, and if they didn't pass a course, they got the grade not yet. And I thought that was fantastic, because if you get a failing grade, you think, I'm nothing, I'm nowhere. But if you get the grade not yet, you understand that you're on a learning curve. It gives you a path into the future. Not yet also gave me insight into a critical event early in my career, a real turning point. I wanted to see how children coped with challenge and difficulty. So I gave 10-year-olds problems that were slightly too hard for them. Some of them reacted in a shockingly positive way. They said things like, I love a challenge, or, I was hoping this would be informative. They understood that their abilities could be developed. They had what I call a growth mindset. But other students felt it was tragic, catastrophic. From their more fixed mindset perspective, their intelligence had been up for judgment, and they failed. Instead of luxuriating in the power of yet, they were gripped in the tyranny of now. So what do they do next? I'll tell you what they do next. In one study, they told us they would probably cheat the next time.
instead of studying more if they failed a test. In another study, after a failure, they looked for someone who did worse than they did so they could feel really good about themselves. And in study after study, they have run from difficulty. Scientists measured the electrical activity from the brain as students confronted an error. On the left, you see the fixed mindset students. There's hardly any activity. They run from the error. They don't engage with it. But on the right, you have the students with the growth mindset, the idea that abilities can be developed. They engage deeply. Their brain is on fire with yet. They engage deeply. They process the error. They learn from it, and they correct it. How are we raising our Aí children? tá bom, acho que Are pode we voltar aí raising no them for slide now? aí, por favor. Vocês encontram esse vídeo fácil, né, no Google, no TED. E aí é uma reflexão, né, se a gente, né, nós mesmos, né, como que, né, se a gente está discutindo aqui a questão do profissional, né, de marketing específico. Mas se a gente, né, tem um mindset aí fixo, né, ou de desenvolvimento, como é que a gente encara, né, esse fracasso, como é que a gente vai desenvolver essa habilidade, né? Eu sempre falo para os meus alunos, pensem alto, né, como que, né, até fazer os cursos que eles vão fazer, né, pensem no ideal lá em cima, né, e tenham aquilo como meta, que aí vocês vão ter um incentivo para desenvolver as habilidades que o mercado exige, né, que o mercado espera, que é cada vez mais competitivo, né? Então, preparando para o futuro, né? No futuro que hoje já foi, né? O passado a gente pode ter experiência, mas o mundo muda. Aí o mundo ia acabar, né? Em 2000 aqui, né? Da Time, quer dizer, quais são as novas drogas? O que vai acontecer, né? Então, esse é um desafio constante para o profissional de marketing e quais habilidades também, né, você vai ter que desenvolver para poder superar aí o mercado, né? Então a gente só olha o óbvio quando a gente olha o passado, né? Quem que tem Nokia aqui, o celular? Levanta a mão. Nokia. 1, 2, 3. Era o padrão, né? Não era Nokia? Nokia era né? Mudou, né? Tecnologia, olha, manda incrível, né? Texto para o outro celular. Né? Ou quem lembra aí do disquete, né? Quem não tem datilografia, né, uma habilidade aí, né? Está fora do mercado. Estou exagerando, mas o ciclo, né, a competência é impressionante, né? Eu vejo assim, o marketing hoje, que eu ensinava do marketing, aqueles conceitos, eles não mudam. Mas a forma como ele é aplicado pelas organizações é totalmente diferente, não tem mais padrão, né? Até para dizer quem que é o consumidor brasileiro, não sei. Né? Ele é tão diversificado, é tão, né, dinâmico, e as empresas querem, né, entender esse dinamismo. Tá? Então, assim, o que eu posso dizer de consensos mais gerais é que, olha, o mundo está crescendo, está ficando, né, cada vez a gente está evoluindo, a questão de sustentabilidade, né, e o ambiente competitivo cada vez maior. O mundo está envelhecendo, né, então a gente tem mais expectativa, provavelmente vamos ter que estar preparados, né, com as nossas habilidades. Eu digo que o conflito hoje de gerações dentro de uma empresa é muito grande, não é? Eu com os alunos, WhatsApp, professor, você não, né, manda, né? Eu tenho que estar, né, muda a forma como você se relaciona, né? E aí essa geração que está vindo, que já nasceu, né? Eu tenho um filho, gêmeos, né, com 10 anos aí, eles usam o WhatsApp, está no grupo, né, fazem. Então é uma outra relação, né, que vai ser né, levada para as organizações. E vamos competir aí, conviver com essas habilidades distintas aí. Desafios, era digital, globalização, questão ética, responsabilidade social, né, porque o marketing pode enganar as pessoas, né, pode contratar um concorrente, né, um profissional concorrente para saber se a empresa vai lançar o produto, né? Então, né, existe essa preocupação. Sem fins lucrativos cresce, né, essa pressão por sustentabilidade, essas organizações, poder do cliente, né, customização
marketing de relacionamento aqui, concorrência ampliada, você não sabe, né, da onde que vem. Né? Hoje, eu me lembro, em 93, estava começando doutorado, mestrado, aliás, vindo à internet, em 98, na verdade. Né? E aí o que as .com iam ser outras empresas. Surgiam muitos estudos lá de doutorado que queriam estudar que as organizações .com, que seriam outras empresas. E, na verdade, virou um canal diferente. E o que está, né, essas novas empresas, o que elas vão impactar aí a concorrência? Né? Desintermediação, eu compro passagem, eu faço meus pacotes, eu mesmo decido. Então, o poder, né, de desintermediação e aí a reflexão sobre o que eu gero valor e o que eu posso aproveitar enquanto profissional. Tá? Então, assim, para fechar, somos tomadores de decisão. O que eu quero dizer? Que nós, pensando no profissional de marketing, podemos criar vantagem competitiva de fora para dentro, né? Ou seja, olhar mercados, aquele mercado está crescendo, então eu vou me desenvolver habilidades para aquele mercado. Ou ao contrário, né? A minha habilidade, vou fazer reflexão, que habilidades que eu tenho? E aí eu vou escolher o mercado. Né? São duas formas de pensar, pensem nas duas formas, porque as duas são importantes para a gente enxergar o máximo do nosso potencial. Ok? Então, vamos pensar em metas, objetivos para daqui 10 anos, com base aí nessas habilidades. Essa é a proposta aí, né, que eu gostaria de passar para vocês. Então, muito obrigado. Por enquanto, fico aberto aí a questionamentos. Agradecemos muito aqui a presença e a palestra excelente do professor Spers. E então, a gente leva o microfone até vocês. Quem tiver pergunta é só chamar, levantar a mão, tá? Está aqui à disposição. Aproveitem, vai ajudar bastante vocês. Pois não. Olha, o Business Intelligence quando esse termo, você tinha os MRPs, como surgiu os softwares de gestão, né? Manufacturing Resource Planning, Enterprise Resource Planning, né? E aí criou-se o Business Intelligence. Se a gente desenha a organização, ela é assim, vamos dizer, um triângulo, tem a parte estratégica, aí tem as áreas, né, táticas, né, de cada uma. Então, o Business, né, Intelligent, ele está ligado com a organização como um todo. Então, do ponto de vista de marketing, isso é importante porque eu não estou pensando, o impacto que eu, como gerente de produto, na minha decisão é sobre o produto. Mas com o Business Intelligent, eu estou pensando na organização como um todo. Né? Então, geralmente, tem a ver com inteligência de mercado, analisar a concorrência, tem a ver com a organização como um todo. Né? Então, é um conceito que assim, está mais em estratégia do que propriamente até só no marketing, vamos dizer assim. Né? Ele chamava-se de garimpar informação, né? Que você tinha na área funcional e criar um sistema de informação que era esse Business Intelligent aí, né? Mas para marketing a gente usa o termo inteligência de mercado, né? Quando você quer falar mais específico para marketing. Mais alguma dúvida? Então, agradeço mais uma vez ao professor Dr. Spers. Obrigado.